Hoje, 27 de junho de 2018, dia D para a seleção brasileira. Daqui a pouquinho, às 15 horas, a bola rola para o Brasil disputar a sua classificação na Copa do Mundo. E tivemos também a abertura hoje do Campeonato Catarinense da Segunda Divisão. O Almirante Barroso, jogando no estádio Camilo Mussi, hoje pela manhã, foi surpreendido e foi derrotado pela equipe do Fluminense de Joinville por 2-0. Um detalhe que foi passado pela nossa equipe que está lá, o Jânio Flávio de Oliveira hoje está ausente aqui porque está lá fazendo a cobertura desse jogo. Tivemos 56 pagantes nesse jogo, com uma renda de R$200. Durma com um barulho desse. Com a ausência do Jânio aqui, nós estamos recebendo aqui um convidado ilustre, atleta, professor, treinador de escolinha de futebol e hoje trabalhando na Rádio Univale. O Ingo Spetler estará conosco para fazer esse programa e vamos já fazer uma análise e um balanço neste campeonato da segunda divisão. O Ingo, você que acompanha há muito tempo o nosso futebol, o que você está achando do campeonato catarinense de segunda divisão este ano comparando com o ano passado? Boa tarde. Boa tarde, Eládio. Boa tarde aos telespectadores da TV Univale. Realmente está muito parecido com o ano passado, os números mostram isso. O Fluminense, com a vitória hoje pela manhã aqui frente ao Almirante Barroso, foi a 14 pontos, é o líder do campeonato. Em segundo lugar vem... Ele abre praticamente a sexta rodada, né? A sexta rodada e somou 14 pontos. O Camboriú, que joga à noite na cidade lá de Blumenau, frente ao Metropolitano, está com 13 pontos. E o Hercílio Luz, no ano passado, nessa altura do campeonato, na sexta rodada, o Hercílio Luz estava com 13 pontos também conquistados. Então, a média de pontuação dos dois campeonatos ela está muito próxima, tanto que ao final do primeiro turno o Hercílio Luz foi campeão com 20 pontos. Mas nós temos aqui nessa agora, na quinta rodada executada, nós temos ali empencado, nós tínhamos, que agora já mudou, nós tínhamos o Camboriú com 13 pontos, o Marcílio Dias com 11 e o Fluminense com 11. Vindo um pouco mais abaixo, o Almirante Barroso com 7, que acabou ficando com 7, e o Juventus, que ainda vai jogar. Então, pode esse bolo aqui complicar com o andamento da rodada, porque nós temos, além desse jogo que você mencionou do Camboriú, nós temos o jogo do Marcílio Dias com o Juventus lá em Jaraguá do Sul. Esse jogo vai ser transmitido pela Rádio Univale. Hilário, eu acredito que o jogo da rodada realmente... Primeiramente, eu acho que o Marcílio vai fazer o seu resultado lá em Jaraguá do Sul. Acredito no Marcílio Dias. Mas o jogo que deve dividir o primeiro turno, campeão, deva ser hoje à noite na cidade de Blumenau, entre Metropolitano e Camboriú. Acredito que se o Camboriú vencer o Metropolitano, dificilmente ele deixa escapar esse primeiro turno, visto que no último jogo também, caso a equipe do Fluminense mantenha essa campanha que vem fazendo, o último jogo é Fluminense e Camboriú lá na cidade de Joinville, e aí os dois vão decidir o turno. Igor, analisando aqui os resultados e a classificação, faltando para o Almirante Barroso, tem que habituar a falar Almirante Barroso, para o Almirante Barroso, que faltam só 3 rodadas, 9 pontos, só para a equipe do Almirante Barroso, ele está descartado desse primeiro turno? Eu acredito que no início do campeonato a gente colocava o Almirante Barroso entre os 4 que poderiam conquistar o primeiro turno, seria o Marcílio Dias, o Camboriú, o Almirante Barroso e até mesmo o Metropolitano. E pela surpresa aí o Fluminense está entre os 4 colocados que tendem a conquistar esse primeiro turno. Eu vejo que com essa derrota hoje aqui em Itajaí, o Almirante Barroso praticamente se despediu da conquista do primeiro turno. É claro que a soma de pontos vai importar muito lá no final para que esse quadrangular final possa definir as 2 equipes que vão subir para a Série A. E também vale aqui o mesmo cálculo para esse jogo do Marcílio Dias, porque o Marcílio Dias tem 11, a equipe do Juventus tem 7, uma vitória do Juventus vai a 10, embola mais o caldo. Uma vitória do Marcílio Dias, também a equipe do Juventus é descartada desse primeiro turno. Também dentro da análise de descarte, esse resultado do
Camboriú contra o Metropolitano lá em Blumenau, caso uma vitória seja confirmada do Camboriú, descarta-se também o Metropolitano deste primeiro turno. Então a briga do primeiro turno vai ficar entre Marcílio, dependendo do resultado de agora, de hoje à noite, Marcílio Dias, o Fluminense e o Camboriú. 3 equipes vão ter 3 rodadas para brigar pelo título do primeiro turno. O Camboriú, ele briga diretamente pela conquista do primeiro turno, mas também não é descartada a soma geral de pontos, já que o Camboriú somou um número de pontos muito elevado, assim como o Marcílio Dias e o Fluminense para esse intermédio aí da tabela aí. Mas eu vejo o jogo do Marcílio Dias, o principal dele será no domingo aqui em Itajaí, no clássico ali no Camilo Mussi, frente ao Almirante Barroso. Eu vejo que se hoje à noite o Metropolitano acabar conquistando um empate ou uma vitória frente à equipe do Camboriú lá na cidade de Blumenau, no domingo o Marcílio Dias decide o primeiro turno na reta final com o Almirante Barroso aqui em Itajaí. Acredito que na soma do ano passado o Marcílio Dias conquistou 35 pontos na soma geral e o Camboriú 31 pontos na soma geral. Então o Marcílio Dias 35, o Camboriú 31. Então é importante a soma geral de pontos aí, mas vejo que está se resumindo realmente o primeiro turno entre Camboriú, Marcílio Dias, o Fluminense e vamos ver como vai reagir o Metropolitano hoje à noite. E o mais importante é essa palavra descarte. Por que o descarte? Caso aconteçam esses resultados previstos, né, nós já estamos aqui descartando a equipe do Camboriú do primeiro turno. Vamos descartar, podemos descartar o Juventus do primeiro turno. Podemos descartar também o Metropolitano do segundo turno, desse primeiro turno. Esses 3 descartes vai dar uma folga para esses 3 que estão lá na frente brigando por esse primeiro turno, que é o caso do Camboriú, do Marcílio Dias e do Fluminense, de estarem bem folgados para chegar entre os 4 que vão decidir o título, caso aconteçam campeões diferentes. Campeão do primeiro turno e campeão do segundo turno diferente. Caso alguém ganhe os 2 turnos, só sobra para 2. Exatamente. Então essa soma geral ela é muito importante. O Marcílio Dias joga contra a equipe de Jaraguá do Sul, lá o Juventus, né, hoje à noite. E no domingo ele pega o Almirante Barroso. A sequência dele é na 8ª rodada, Marcílio Dias e Metropolitano aqui em Itajaí. E o último jogo do Marcílio Dias é contra o Operário fora de casa. Então, não vejo uma sequência difícil. Por isso que vejo que domingo, acredito que amanhã à noite o Marcílio deva fazer um bom resultado lá na cidade de Jaraguá, mas domingo realmente será o jogo que vai definir para o Marcílio Dias a situação dele de soma de pontos ou provavelmente, dependendo do resultado do Metropolitano e Camboriú, da conquista do primeiro turno aqui em Itajaí. Ô Igor, você que tem o conhecimento de campo, você que foi professor de escolinha de futebol por um longo tempo, você poderia me analisar esses 2 resultados do Marcílio Dias em casa, não digo bem o resultado, o comportamento do Marcílio Dias contra o Fluminense aqui na primeira rodada e o comportamento do Marcílio Dias aqui quando venceu a equipe do Barra por 1-0. Você poderia me dar uma análise do comportamento tático do Marcílio Dias? Bom, no primeiro turno tudo era muito novidade, né? Eu já tinha visto o jogo... Na primeira rodada. Na primeira rodada, do primeiro turno. Eu tinha visto o jogo, o treino frente à equipe do Avaí e já pude notar que a grande dificuldade do Marcílio Dias realmente era o setor de ataque do Marcílio Dias, tanto que naquela ocasião eu frisei que até a 3ª rodada o Schwenk seria o titular da equipe e hoje o Marcílio depende muito do Schwenk. E no primeiro jogo já frente à equipe do Fluminense, ocasionou o que vem acontecendo com os demais adversários que estão jogando frente à equipe do Fluminense. Foi assim com a equipe do Barra, que acabou perdendo lá em Joinville para a equipe do Fluminense. Foi assim com a equipe do Barroso hoje, que perdeu para a equipe do Fluminense. É uma equipe que vem sem muitas pretensões no campeonato e talvez o psicológico pese até mesmo antes do jogo para que dentro do campo o comportamento de uma equipe como Marcílio Dias, como Almirante Barroso, seja diferente de jogar contra um Camboriú, contra um Metropolitano. Provavelmente a equipe tem na mentalidade que já vai conquistar os 3 pontos e aí ali dentro de campo
torna-se tudo muito difícil quando tu acredita que o jogo vai ser fácil e ele acaba se tornando muito difícil. Então, o Marcílio foi surpreendido frente ao Fluminense, na minha opinião, mais pela questão psicológica. Já contra a equipe do Barra, que eu acompanhei no último domingo aqui em Itajaí, o resultado, eu posso dizer que virou contra o feitiço, virou contra o feiticeiro. O Barra, que venceu a equipe do Barroso no primeiro jogo do primeiro turno, em entrevista até a nossa equipe, o treinador do Barra analisou que a equipe do Barroso poderia até ter conquistado o empate, tamanha igualdade dentro do jogo. E já no domingo aqui em Itajaí, a equipe do Barra foi ao contrário. A equipe do Barra tinha tudo para conquistar o empate, até mesmo uma vitória, mas isso não veio a acontecer. O Barra foi superior totalmente, principalmente no segundo tempo, que a equipe do Marcílio, setor defensivo, com o Rogério, o Igor e o Can, trabalharam muito no setor defensivo. Até citei no programa da Rádio Univale que o setor defensivo, o Igor, o Rogério e o Can, teriam sido os responsáveis por essa vitória da equipe do Marcílio Dias, é claro, com o gol do Schwenk aqui no domingo. E nós fizemos sempre uma análise com relação à recuperação para o segundo turno. Nós já estamos aqui dividindo, lógico, ainda faltam rodadas, nós estamos fazendo só uma projeção, nós estamos colocando aqui 3 equipes brigando pelo primeiro turno. Repito mais uma vez, a equipe do Fluminense, que agora temporariamente lidera com 14 pontos, a equipe do Camboriú com 13 e o Marcílio Dias com 11 por enquanto, podendo chegar a 14 também a equipe do Marcílio Dias. Então, quem tem mais bala na agulha para, no segundo turno, quem não conquistar o primeiro, no segundo turno, investir para se recuperar? Tem alguém ou não tem ninguém? O favorito, Eládio, é o Marcílio Dias, até pela condição, pela estrutura, eu estou falando em termos de atleta. O Max hoje ele está recuperado já da lesão dele e o René, pela entrevista que teve hoje da manhã no treino, que ele fez o treino no Camisa 10 aqui em Itajaí, ele não deve usar o Max porque ele já tem os 5 jogadores sub-23 que vêm atuando na equipe. Então ele deve aguardar o Max, principalmente para o segundo tempo, talvez no lugar do Safira, até porque ele tem o Rogério, ele tem o Safira, ele tem o Sabiá, ele tem então o Schwenk, então ele já tem os 5 que estão atuando normalmente na equipe titular do René. No seu entendimento, o Max não tem espaço para jogar ao lado do Safira? O Max, infelizmente, ele atuou Não, ele bem, eu digo o Max bem, o Max recuperado fisicamente, liberado pelo departamento médico, o Max tem condições de jogar ao lado do Safira? Pelo que apresentou o Safira no último jogo frente à equipe do Barra aqui em Itajaí, eu entraria com o Max, até porque até o momento que o Max atuou frente ao Fluminense no primeiro jogo, ele estava muito bem em campo, a equipe estava bem organizada em campo. A partir do momento que o Max deixou o jogo, a equipe do Marcílio já não se encontrou mais em campo e acabou cedendo um empate para o Fluminense. Eu entraria com o Max no jogo de hoje, no jogo de amanhã, lá na cidade de Jaraguá do Sul. Amanhã? Amanhã à noite. Esse jogo até bem lembrado. Esse jogo do Marcílio Dias, que eu estava aqui anunciando que era hoje, não, é amanhã lá em Jaraguá do Sul. Às 20 horas lá, então o Marcílio já joga. Com transmissão da Rádio Univale. Da Rádio Univale, o Marcílio já joga sabendo de todos os resultados das suas pretensões no campeonato. Igor, e um fator que sempre é o calcanhar de Aquiles da federação, dos clubes, a arbitragem nessas 5 primeiras rodadas, você dá para fazer uma análise, está boa, está preocupante? Como é que está a análise da arbitragem nessas 5 primeiras rodadas? Olha, Eládio, os jogos que eu acompanhei, teve, agora eu não me recordo, que me desculpe, mas eu teve um árbitro que apitou Guarani de Palhoça e Barra lá na cidade de Palhoça, foi o melhor que eu vi apitando aí dessas primeiras rodadas. O de domingo aqui na cidade de Itajaí, Barra, Marcílio Dias e Barra também, não comprometeu em nada. Então os jogos têm iniciado bem, têm terminado bem. Tanto é que não se vê uma cobrança muito grande do torcedor em cima da arbitragem. Lances decisivos são poucos, até o Barra reclamou do gol do Marcílio Dias no domingo aqui, mas realmente até o técnico Fábio Sanhudo da equipe do Barra, ele concordou que o seu zagueiro não dominar a bola, acabou escorregando e entregando a bola para a equipe do Marcílio Dias. Então a arbitragem eu vejo bem tranquila, bem equilibrada aqui para o nosso campeonato da Série B. E um outro detalhe também é que
metodologia que foi adotada nessa nova administração da federação, com o Marquinhos, que é o presidente da ANAF e também coordenador aqui da arbitragem de Santa Catarina, é de renovar. E essa renovação, você que acompanha vários jogos, essa renovação tem sido positiva? Ela tem sido positiva. A arbitragem é uma juventude, tanto os bandeiras como os próprios árbitros ali. É uma renovação muito interessante aí da federação. Como eu citei, eu estive em Palhoça. Eles mandam a equipe de análise, eles filmam os jogos e eles analisam a arbitragem. Eu acredito que está aí o segredo dessa renovação da Federação Catarinense. Então, no segundo bloco, nós vamos até ter a tabela dos jogos e também vamos falar um pouco sobre a seleção brasileira que às 15 horas entra em campo em busca da sua classificação. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha com o segundo bloco para falarmos da seleção brasileira. Bem, estamos de volta e este segundo bloco nós temos o apoio dos Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Como prometido, nós vamos aí a tabela do que está rodando, que vai rodar hoje aí e até na quinta-feira. Vamos dar uma olhadinha na tabela? No Campeonato Brasileiro da Série B, nós tivemos na terça-feira, a 13ª rodada, a abertura com Juventude 0, Vila Nova 1, Oeste 1, Avaí 0, Goiás 2, CRB 1. Na classificação, o Fortaleza vai liderando com 26, em segundo o Avaí com 22, terceiro Vila Nova 22, quarto Figueirense com 21, CSA com 21 na quinta posição, Coritiba está na sexta posição com 19, sétimo Oeste com 18, oitavo Paysandu 17, nono São Bento 17, décimo Guarani 16. E 11º Atlético Goianiense 16, 12º Juventude 16, 13º Ponte Preta 15, 14º Goiás 15, 15º Londrina 15, 16º Sampaio Corrêa 14, na zona de rebaixamento Brasil de Pelotas 13, CRB 12, Criciúma 9 e Boa Esporte 6. E tivemos hoje a abertura do Campeonato Catarinense da Segunda Divisão. O Barroso recebeu a equipe, Juventus perdeu por 2-0. Teremos Juventus e Marcílio Dias na quinta-feira, lá em Jaraguá do Sul. O Operário de Mafra e Guarani será na quarta-feira hoje. Quarta-feira hoje. O Metropolitano e Camboriú hoje também. Às 20h10. Às 20h10 lá em Blumenau. E, por último, o Barra vai jogar com o Beck. Às 15 horas amanhã aqui às 15 horas amanhã aqui no Camilo Mussi. Isso. O Barra que treinou ontem pela manhã aqui no Camilo Mussi para se adaptar ao gramado, que realmente é sintético, e o Barra tem um centro de treinamento lá em Camboriú, grama natural. Eles treinaram aqui na manhã dessa terça-feira para se adaptar. E amanhã faz um jogo, como a gente já citou, em termos de pretensões de pontos ali, direto frente à equipe do Beck de Blumenau. E o Marcílio Dias, com esse tempo chuvoso, treinou aonde? Bom, o Marcílio Dias estava tudo certo para que a equipe treinasse no campo do Citruna, lá na cidade de Navegante, mas com o mau tempo que fez aqui na cidade de Itajaí, nesta noite e até no início da manhã, o Renê optou em treinar no centro de treinamento do Camisa 10 aqui em Itajaí, ali no bairro São João, ali a equipe fez o famoso bate-bola para soltar ali. Ele até conversou com a imprensa a respeito da equipe que deve jogar hoje lá na cidade amanhã na cidade de Jaraguá do Sul. Mas eu acredito que para uma equipe como o Marcílio Dias, há necessidade urgentemente de um centro de treinamento para que o Marcílio não fique a depender de campos de futebol amador ou até mesmo de campo sintético do tamanho que é o Camisa 10. Ô Ingo, em clima de Copa do Mundo, em momentos antes do Brasil entrar em campo, que entra às 15 horas para tentar a sua classificação, todos nós estamos torcendo para que o Brasil classifique. Eu acredito que o Brasil classifique, o Brasil tem condições de vencer o jogo de hoje à tarde. A sua análise do comportamento do Brasil nessa competição, nessas duas primeiras rodadas?
Bom, o Brasil nas 2 primeiras rodadas é uma equipe assim que tentou Sentiu o peso? sentiu o peso realmente, é uma Copa do Mundo diferente, as equipes aprenderam a jogar nas 2 linhas de 4 ali, e o Brasil está tendo grande dificuldade, assim como a Alemanha também teve hoje pela manhã, de entrar dentro dessas linhas de 4, tabelando ali e conseguindo individualmente, porque o que está se sobressaindo nessa Copa, assim como o Cristiano Ronaldo, assim como alguns jogadores, o próprio Lukaku lá, são os jogadores individual que recebem a bola e acabam fazendo as suas jogadas e fazendo o resultado para a sua equipe. Vejo uma dificuldade muito grande na equipe do Brasil com o Gabriel Jesus, que ainda não achou o seu posicionamento dentro da área. O Neymar, se ele jogar um pouco mais em pé, ele terá uma chance maior ainda de finalização. O Neymar hoje, ele puxa o futebol muito para ele, principalmente na parte de faltas. Ele parece que ele quer chamar a atenção por sua habilidade e ser caçado em campo, até mesmo na direção do gol, que ele evita essa situação. Então, a seleção brasileira vai depender muito do lado individual e, por outro lado, ele vai ter que jogar com muita atenção nos laterais para evitar as bolas aéreas hoje, que hoje realmente a equipe do Brasil deve sofrer muito com as bolas aéreas. Não, você vê o seguinte, você fez uma análise do comportamento de marcação, comportamento tático de 2 linhas de 4 e com possibilidade de puxar os contra-ataques. Hoje a Alemanha foi surpreendida, acabou perdendo para a Coreia exatamente nesse sistema, não conseguiu passar pelo ferrolho de marcação e foi surpreendida no contra-ataque, acabou perdendo e se despedindo da competição. O Brasil corre esse risco hoje? O Brasil corre esse risco, assim como a Argentina correu ontem, a Nigéria ontem realmente só não executou o jogo ontem, no finalzinho teve uma chance e acabou chutando no pé do goleiro da Argentina. Então o Brasil corre esse risco hoje. Eu acredito que o Tite deva ter uma linha ofensiva já nos primeiros 15, 20 minutos, que fazendo o resultado de 1-0 ou 2-0 já no primeiro tempo, ele transforma totalmente a forma de jogar no segundo tempo, para que não aconteça o que aconteceu com a equipe da Argentina, a equipe da Alemanha, que no segundo tempo se torna muito difícil, porque aí entra a parte do desespero, de querer ir com tudo para frente, sem organização. Foi o que aconteceu nos últimos 5 minutos com a equipe da Alemanha, que não conseguiu o resultado, se atirou, perdeu totalmente a estrutura da equipe dentro do campo e acabou tomando 2 contra-ataques e perdendo o jogo por 2-0, que foi a última campeã mundial. Lá no início da competição, se fez aí uma projeção de várias equipes com possibilidade de levantar o título ou de passar para a segunda fase. A Alemanha, que estava cotada, inclusive para brigar pelo título, já foi embora. A Argentina também quase foi embora. Passou um bom trabalho. Você acha que foi surpresa aqui a Croácia, a Dinamarca e a Suíça? Essas 3 equipes foram surpresa dentro da competição? Bom, a Croácia, a Dinamarca, a Suíça, a própria Bélgica, eu no início da Copa, até mesmo antes de começar a Copa, eu citava, na minha opinião, que quem, na minha opinião, deveria ganhar essa Copa era uma seleção que nunca tinha conquistado a Copa do Mundo. Existe essa possibilidade? E, na minha opinião, existe essa possibilidade, vai ser a surpresa realmente dessa Copa, tanto é que já começou com a Itália ficando de fora, com a Holanda ficando de fora, agora a Alemanha dentro da Copa do Mundo acabou saindo fora, a Argentina vejo que não tem equipe para vencer a França no próximo jogo, acredito que deva ganhar a Copa do Mundo uma equipe que nunca ganhou a Copa do Mundo. Bom, Ingo, eu quero agradecer a sua participação nesse nosso programa de hoje, especial, até porque hoje o Jânio tinha um compromisso de acompanhar a equipe do Barroso, e encerramos esse programa dizendo que amanhã estaremos de volta para analisar o complemento da rodada de Santa Catarina e também do comportamento do Brasil. Um abraço e até amanhã.